Venham fazer aula de Romanos com a pastora, que é uma bênção. Glória a Deus. Amém, amados? Eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração nessa noite festiva, porque hoje vamos celebrar a ceia ao Senhor, nos lembrando da sua morte e ressurreição. Eu gostaria que você ficasse de pé e abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Glória a Deus. Deus tem feito uma coisa muito linda no nosso meio, amados. Aqueles que vêm em muitos cultos, eu venho em quase todos, né? Percebe que existe uma ligação entre uma palavra e a outra, e a outra, e a outra, e às vezes aquilo que é dito numa reunião, o Senhor traz numa palavra, e aquilo vai se ligando, porque há uma direção do Espírito Santo para todo o mover da igreja. Nós não chegamos aqui, abrimos um texto de maneira aleatória e fazemos uma palavra aleatória. Todos os pastores e presbíteros que ministram a palavra buscam de Deus uma direção. E se você começa a ouvir muitas vezes a mesma coisa, está coincidindo, é porque é isso que o Espírito Santo quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. Gênesis 2, você já abriu? Eu vou ler do verso 1 até o verso 15, a palavra do Senhor diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Diga comigo: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Coloque sua Bíblia na sua cadeira. Se você quiser, você pode pôr a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo que venha falar com você nessa noite. Amado Deus e Pai, estamos tão felizes de estarmos na Tua casa. Estamos tão felizes de tudo que já fizemos aqui, desde os louvores, a palavra do dízimo. Ó Senhor, os batismos, tudo, Senhor, está alegrando o nosso coração. E eu creio que o Teu coração também está alegre. E, Senhor, nesta hora temos uma palavra Tua, Senhor, para as nossas vidas. E nós abrimos agora o nosso coração para recebermos esta palavra. Senhor, destampa os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos ser nessa noite a boa terra, onde a boa semente que é a Tua palavra cai e frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Que o Senhor fale a cada um, segundo a necessidade daquilo que precisa ouvir.
Que o Senhor confirme aqui situações no coração dos teus filhos. Que o Senhor traga resposta para aqueles que estão buscando direções. Que o Senhor fale a cada um nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar? Glória a Deus. Aleluia. Esse texto é muito lindo, nos mostra o nosso Deus como Criador dos céus e da terra. E dentre toda a sua criação, a obra-prima da criação, o auge, o ápice, a parte principal de toda a criação foi a criação do homem e da mulher. E então, Deus cria um ser, uma pessoa, a sua própria imagem, a sua semelhança. Diferente de todo o restante da criação, esta pessoa tem espírito, é um ser espiritual. E por isso capaz de adorar a Deus, capaz de se relacionar com Deus, capaz de estar na presença de Deus e de amar a Deus. Diferente de todo o restante da criação. Este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, também se destacava das demais criaturas por ser dotado de uma inteligência tremenda, ser dotado de vontade e de capacidade de criar e de capacidade de tomar decisões, de criatividade e com grande possibilidade de realizar aquilo que ele deseja realizar. Não que o ser humano seja onipotente como Deus é, mas sim de que nós temos na nossa inteligência a condição de criarmos coisas e de produzirmos aquilo que imaginamos. Observe como a humanidade está desenvolvida. Observe como a ciência já traz resposta para muitas e muitas situações, não é mesmo? Tudo isso faz parte da criatividade do ser humano e da sua capacidade de realização. E Deus colocou tudo isso apenas no homem, não colocou em mais nenhuma outra criatura. Ainda durante todo esse processo de formação, Deus decide dar ao homem um lugar para ele habitar. Deus então planta um lindo jardim, chamado de Jardim do Éden. Você sabe o que significa o nome Éden? O nome Éden significa prazer, significa deleite. E Deus então coloca o homem no jardim do prazer, no jardim do deleite. Era a casa, era a residência que Deus tinha dado ao homem para que ali ele habitasse e para que ali ele se desenvolvesse, criasse os seus filhos e vivesse a sua vida. É muito interessante, amados, porque quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus terminando a sua obra de criação e descansando. Nós lemos aqui do verso 1 ao 3, o Senhor então ele termina tudo e ele descansa. E é interessante que nós muitas vezes pensamos que o Éden era um lugar para descanso e que o nosso prazer e o nosso deleite, ele vem quando nós estamos descansando. Talvez a gente seja assim, incentivado até pelo nosso hino nacional, né? Quando fala deitado eternamente, em berço esplêndido. E que as pessoas pensem, presbítero, que estar no centro da vontade de Deus é somente descansar o tempo inteiro. E quando estamos descansando, aí sim que está tudo bem. Essa é uma ideia um pouquinho enganosa, tá bom? Deus não deu o Éden para Adão só para ele ficar de perna para o ar, não fazendo nada o dia inteiro. Deus estava descansando no dia 7º, mas Jesus Cristo diz lá em Mateus que o Pai trabalha até agora e ele, Jesus, também estava trabalhando, porque havia o dia para descansar, mas havia o dia para trabalhar. Aliás, o Senhor ensinou na palavra lá, na lei, entre Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que 6 dias eles deveriam trabalhar, e então eles deveriam descansar no dia 7º. Deus ama o trabalho. Talvez você esteja assim, palavra essa, pastora, nós estamos em julho, eu quero férias. Aliás, os professores, né? Os professores trabalham bastante, mas eles têm 2 meses de folga, amados. Olha isso, né? Muito bem, estão de férias. E os alunos também, né? Muito bom.
Voltando aqui, Deus então descansou no dia 7º, e Deus deu o Éden, o paraíso, o lugar do deleite, o lugar do prazer, para que Adão morasse ali. Mas é interessante que quando a gente começa a ler aqui, e chega no verso 15, que você leu comigo, Deus diz para Adão: olha, eu estou te dando essa casa formidável, eu estou te colocando nesse jardim maravilhoso para você morar, mas você precisa cultivar e guardar este lugar. Você precisa fazer alguma coisa. Não é ficar só de papo para o ar nesse lugar tão maravilhoso. Você precisa trabalhar nesse lugar. Você precisa cuidar dele. Você precisa cultivá-lo. Você precisa guardar o que tem ali. Você tem uma responsabilidade nesse lugar que eu estou te dando. E quando eu penso nisso, amados, eu penso, por exemplo, num pai amoroso que resolve dar um carro para o filho que está fazendo 18 anos. Quantos pais aqui sonham ou já fizeram isso? Sonham em dar ou gostariam de dar aos seus filhos um carro quando fizesse 18 anos? Você está se preparando para isso? Que o carro está caro, né, irmãos? Muito bem. Tá bom, está no projeto. Beleza. Aí, imagina que você pega a chave do carro e chega para o seu filho e fala: filhão, tá aqui, ó, 18 na vida, tô te dando um carro. Aí o seu filho tira a carta dele e chega para você e fala: pai, ok, olha aqui minha carta, agora eu posso dirigir. Ele pega o carro e sai feito um louco pela rua, bate o carro na primeira vez, destrói o carro, acaba com o carro e só não morre porque Deus teve misericórdia. E aí você, como pai, ia ficar como? Legal, filho! Que lindo que você fez! Puxa, eu estou tão feliz com a sua atitude, com o presente que eu te dei. Eu vou te dar outro. É isso que você ia fazer? Não. Deus também não. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, no paraíso, naquele lugar fantástico, Deus disse para ele: cuide e guarde isto que eu estou te dando. Cuide e guarde isso que eu estou te dando. Da mesma maneira, amados, o Senhor nos dá muitas coisas na nossa vida. Quantas coisas o Senhor já te deu? Pare um momento e pense, reflita aí no seu coração. O que é que Deus te deu? Deus te deu uma família, talvez? Deus te deu uma esposa, um marido? Deus te deu filhos, talvez? Deus te deu um emprego, uma profissão, um trabalho para você se sustentar? Deus te deu uma casa, talvez? Deus te deu saúde? Ah, mas eu tenho umas doenças aqui, pastora. Bom, então Deus te deu um corpo, pelo menos para você viver nele. Quantas coisas Deus tem te dado? Deus te deu ministério? O que mais que Deus te deu? Deus te deu bens? E a pergunta que não quer calar é: o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Diga comigo assim: eu preciso cultivar e guardar o que Deus me deu. Diga de novo: eu preciso cultivar e guardar o que Deus me deu. O que significa cultivar, amados? Eu me lembro domingo passado, quando a pastora Elaine estava aqui ministrando de manhã, ela estava falando do jardim que eles têm na casa deles, na chácara, que eles plantaram várias árvores frutíferas lá. Mas que no começo, logo que eles plantaram as árvores frutíferas, eles não estavam guardando muito, não estavam cultivando muito, deixaram as árvores lá para crescerem por si só. E também não deu nada, não produziu, não resolveu, não aconteceu absolutamente nada. Até quando ela e o bispo Alex começaram então a cultivar. Foram lá, puseram adubo, começaram a regar bastante.
Eu tenho uma arvorezinha na porta da minha casa, que cada vez que eu passo por ela, eu olho e falo, filha, estou precisando cuidar mais de você, né, meu bem? Ela está tão coitadinha, está precisando de um adubo, está precisando bastante água nessa secura. Não estou cultivando a minha arvorezinha, ela está lá com cara de que não tem ninguém cuidando dela. Também tenho algumas árvores frutíferas no meu quintal. Aliás, cadê o pastor Marcelo? Eu ia perguntar para ele como é que a gente vê abacate no abacateiro, porque o meu abacate, eu só encontro o pastor quando ele já está no chão. Eu olho para a árvore assim, não vejo abacate nenhum, mas eu já peguei 3 no chão, porque é só a hora que ele cai que eu vejo que o abacate estava ali. Mas a gente tem uma parreira, a gente tem uma mangueira, a gente tinha um maracujá, não tem mais. A gente já teve um mamão, a gente tem uma goiabeira, a gente tem uma amoreira, a gente tem... tem bastante árvore lá. Tem um limoeiro que ainda não produziu também. Enfim, as árvores estão lá. Mas não adianta elas estarem lá. Eu preciso cultivá-las. Eu preciso ir lá, colocar o adubo. Eu preciso ir lá ver a terra, o que aquela terra precisa, para que ela produza. Porque se eu simplesmente deixar a árvore lá, sabe o que vai acontecer? Vai dar bicho e nada mais. Você não salva uma goiaba, é só bicho. Está sabendo como que é isso? Cultivar significa trabalhar a terra. Significa ver como está aquela terra. Ver qual é a necessidade daquela planta. Nossa querida irmãzinha Bruna trabalha lá na usina. E lá você cultiva bastante coisa, né, Bruna? E tem que estar junto. Porque se você não estiver junto, você não vai colher nada. Você não vai ver aquilo se desenvolvendo. E guardar. Porque são 2 coisas, cultivar e guardar. Guardar significa proteger. Pode ser proteger de um agente maligno, né? Por exemplo, se você tem a sua casa, você protege para que ninguém a roube. Mas pode ser também simplesmente guardar para proteger da ação do tempo, para que não se estrague, para que se conserve, tomar conta, manter. Tudo isso faz parte de guardar. E quais são as coisas que a gente quer guardar? Pergunta para o seu irmão aí do seu lado. Quais são as coisas que você quer guardar? Agora responde, né? Você perguntou, mas não respondeu, faz alguma coisa. Responde. Quais são as coisas que você quer guardar? Tudo aquilo que é importante. Tudo aquilo que é de valor. Você guarda os seus alimentos dentro da geladeira porque você não quer que eles se estraguem, porque alguma hora você pretende ir lá na geladeira para comer o que está lá. Aquilo tem uma importância, aquilo tem um valor. Você guarda a tua casa porque as coisas que estão lá dentro são importantes e porque você precisa delas para viver. Não é isso? A gente guarda aquilo que é importante. E a gente cultiva aquilo que a gente quer ver desenvolver, que a gente quer ver crescer. E então Deus chega para Adão e diz para ele: olha, Adão, eu estou pondo você aqui nesse jardim do prazer, mas você não é para ficar só com as pernas para cima, não. É para você estar aqui, para você cultivar e guardar este jardim para mim. Cuide dele. Mantenha-o. Faça com que ele se desenvolva. Que as plantas possam ir bem, que elas possam produzir frutos. Que os jardins fiquem sempre floridos e lindos. Que tudo que tem aqui, que é muito precioso, diz até que tinha ouro lá, né? Tudo aqui que é muito precioso, você guarde com muito cuidado na sua vida. Este é o jardim do Éden que eu preparei para você. Cuide, cultive e guarde. E você vai poder desfrutar disso para o resto da tua vida. Essa parte não está no versículo, né?
Eu não sei se Adão tinha entendido esse detalhe. Que se ele cultivasse e guardasse aquele jardim de maneira como Deus o estava instruindo, ele teria aquilo para toda a vida dele. Eu acho que ele não tinha entendido isso. Porque tinha a tal da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele vai lá e come. Mas isso é um detalhe que eu vou falar lá no final dessa palavra. Eu quero dizer para você, por quê? Por quê eu preciso cultivar e guardar aquilo que Deus me deu? A primeira razão pela qual eu preciso cultivar e guardar aquilo que Deus me deu é porque Deus é o modelo na minha vida e Ele cultiva e guarda tudo o que é de importante para Ele, a começar das nossas próprias vidas. Sim ou não? Deus está cuidando de nós, Deus está cultivando-nos. Ah, eu não sou planta. Deus está cultivando a tua vida, meu amado. Deus está cultivando a tua casa. Deus está cultivando tudo que é importante para você. E Deus está guardando você. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em João capítulo 15. Quero ler 2 versículos com você em João 15. Está comigo aí? Verso 1 e verso 2, já achou? Diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem está falando é Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o... O pai é o quê? E agricultor faz o quê? Cultiva. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: você faz parte da minha plantação, da minha vinha. E eu estou cultivando você, porque eu quero muitos frutos nessa minha vinha. Eu estou vendo como você está. E aquilo que eu vejo que não está bom, eu vou lá e corto. Mas o que está legal fica, porque eu quero que você produza. Você já sentiu a mão de Deus cultivando a tua vida? Deus está interessado em você. Ele não simplesmente te abandonou no mundo para que você viva a tua vida e Ele vai dando uns palpites de vez em quando. Deus não está aqui para dar palpite na vida de ninguém. Deus está aqui para cultivar a nossa vida, porque Ele quer ver em nós o fruto desse cultivo. Porque Ele quer ver em nós o fruto dessa mão poderosa e abençoada dEle sobre as nossas vidas. Entenda isso, igreja, receba no teu coração. O Senhor estende a mão dEle sobre a tua vida, porque Ele quer ver em você os frutos desta bênção. Ele está interessado em ver você frutificando, repleto das bênçãos dEle sobre a tua vida. Por isso Ele está te cultivando. Abra comigo agora em Lucas capítulo 13. Lá, Jesus conta uma outra parábola, mas que também está ilustrando a maneira como Deus trabalha em nós. Lucas 13, está comigo aí? Eu espero mais um pouquinho. Vamos lá. Lucas 13, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Você entende que Deus está cultivando a tua vida? Você vê que Deus está olhando para você como uma plantinha querida do jardim dele e está dizendo: eu preciso colocar um pouquinho de estrume aqui, eu preciso dar uma vitamina para essa minha plantinha, porque eu quero que ela produza. No perfeito jardim do Pai, Ele está cultivando as nossas vidas. Mas o Pai não está apenas cultivando, Ele também está nos guardando.
Abra comigo no Salmo 121. É um salmo muito conhecido, né? Salmo 121. Abriu? O salmista começa o cântico fazendo uma perguntinha. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! Aquele que fez o céu e a terra é aquele que cultiva e guarda. Sim ou não? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te... É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem? Diga assim, o Senhor é quem me guarda. Ele está guardando a minha vida. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para... Aleluia! Sabe por que nós precisamos cultivar e guardar as coisas da nossa vida? Porque Deus está guardando a nossa vida. E se nós guardamos aquilo que é importante para nós, se nós guardamos aquilo que é de valor para nós, Deus está guardando aquilo que é importante para Ele, você. Deus está guardando aquilo que é de valor para Ele, que é... Diga assim, sou eu. Sim? Jesus Cristo disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Deus está guardando as nossas vidas. Ele está cultivando as nossas vidas. Diga para o seu irmão aí do seu lado: eu preciso cultivar e guardar o que Deus me deu. Por quê, amados? Além de Deus ser o nosso exemplo, do Pai ser o nosso exemplo, Ele nos confia essa tarefa. Como Ele confiou a Adão. Como assim, pastora? Adão estava lá no Éden. Não sei quantos mil anos atrás, 4.000 anos atrás, era Adão que estava lá no Éden. Foi para Adão que Deus mandou cultivar e guardar, não foi para mim. Mas, amado, pense o seguinte: se Adão não tivesse pecado, se nenhum dos seus descendentes tivesse pecado, onde você estaria agora? Lá no Éden? Se o pecado não tivesse entrado no mundo, Adão provavelmente teria estendido o Éden para todos os lados da terra, cultivando e guardando aquele jardim, e aquele jardim teria crescido para que toda a humanidade pudesse caber nele. Tá bom, quando chegar no céu você pergunta para Deus sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se Adão não tivesse pecado, cultivar e guardar era para ele, para Eva, para os filhos dele, para os netos, para os bisnetos, para todos os que fossem nascendo. Eles iam nascendo e iam seguindo, cultivando e guardando. E aí passa o tempo e chegamos nós. E, portanto, a ordem de Deus se estabelece também sobre as nossas vidas. Nós precisamos cultivar e guardar o que Deus nos deu. E aí nós precisamos parar e pensar. Você já pensou? O que foi que Deus te deu? Para aqueles que são casados, Deus te deu uma esposa ou um marido. Você precisa cultivar o teu relacionamento. Você precisa guardar o teu relacionamento. A gente cultiva aquilo que a gente quer ver dando fruto. E a gente guarda aquilo que é importante para nós.
Muitas pessoas ficam esperando que o outro faça alguma coisa, que o outro faça parte dele. Ah, é legal. É bom que todo mundo faça a sua parte. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso olhar para o meu casamento e eu preciso dizer, eu tenho que cultivar o meu casamento. Eu tenho que investir no meu casamento. Eu preciso investir no meu relacionamento com o meu marido. Se tiver seco, eu preciso pôr água. Se tiver precisando de um adubo, eu preciso pôr um adubinho lá. Se precisar de mais sol, eu preciso pôr luz ali. Eu preciso guardar, se isso é importante para mim. Quando eu estava preparando esta palavra, amados, o sentimento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é de que nós estamos perdendo as coisas que são importantes para nós, porque nós não temos cultivado e guardado estas coisas. Nós estamos vivendo, correndo atrás das coisas do dia a dia, e esse mundo nos entope de atividades, esse mundo nos entope de preocupações, esse mundo tira o nosso foco daquilo que é de fato importante e de valor na nossa vida, e nós começamos a prestar atenção em muitas outras coisas, e acabamos deixando de lado aquilo que realmente tem valor, e deixamos de cultivar e guardar aquilo que é importante. Lá em Provérbios 18, 22, a palavra de Deus diz assim, que quem acha uma esposa encontra o favor do Senhor. Se você está com a tua esposa aí do teu lado, olha para ela, não precisa dizer nada. Deus te deu. E você precisa cultivar e guardar esse seu relacionamento com essa pessoa que está aí do teu lado. Infelizmente, maridos, não tem um versículo igual para os homens. Vocês me desculpem, vocês reclamem para o Senhor lá no céu, tá? Quando vocês chegarem lá no céu, vocês falam, Senhor, porque o Senhor não disse que quem encontra um marido acha o favor de Deus? Não tem na Bíblia. Então, nós vamos ficar só com a esposa, tá bom? Mas é isso. Abre comigo o Salmo 128. Salmo 128. Está comigo aí? Diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Você veja que trabalhar faz parte. Continuemos. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Para que mesmo que uma pessoa cultiva? Não é para ver os frutos? Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Maridos, quando você se senta naquele almoço ou jantar de família e você olha a tua família ao redor da tua mesa, o que você enxerga ali? Um paraíso? Um jardim que está sendo cultivado e guardado? Ou você olha e fala, meu Deus, olha como esse garoto come, que despesa, o mercado está caro, não aguento mais pôr comida nessa mesa. E aquela menina ali que toda hora me responde, menina me respondona, que não tem educação, preciso tratar com ela. O que você está olhando ao redor da tua mesa? É aquilo que o Senhor te deu para cultivar e guardar? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quantos homens temem ao Senhor aqui? Olhe para o teu jardim. Olhe para o teu Éden. Cultive-o. Guarde-o. É teu. É teu jardim. E os filhos? Estávamos falando dos filhos aqui, né? Os filhos não são presentes que Deus deu para nós? Se você virar a página para o Salmo 127, está aí do lado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Outra vez, olha o trabalho aí. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Sabe, amados, quando a gente lê esse texto, parece assim que isso vai vir de pacote pronto, pum, caiu no teu colo. Ai, que felicidade! Glória a Deus, eu recebi o meu pacote, herança do Senhor são os filhos, estou contente. É assim na vida de alguém? Na de ninguém. Na de ninguém. Por quê? Porque nós temos que cultivar e guardar os nossos filhos. Porque nós temos que ir até eles e ver a necessidade deles. Estava conversando ontem com a Yandara. Ela fez um trabalho belíssimo com os juniores ontem. Tinha acho que 7, ela me falou. Foi isso? Quem estava junto da conversa? 11? Tinham 11 juniores apenas. Se você tem filho nessa idade, o teu filho não estava aqui ontem, eu te pergunto, onde ele estava, que você não o trouxe? Foi um trabalho belíssimo que ela realizou ontem com as crianças. Os nossos filhos precisam urgentemente de alguém que os cultive e guarde. E se nós não fizermos isso, pais, o mundo vai colher os frutos dos nossos filhos. E nós só vamos ver os matos, os abrolhos, as tristezas. Onde eu fiquei contente nos A12, estavam em 27, glória a Deus. Foi lindo. Saí de lá feliz. Porque estamos cultivando e guardando os nossos filhos. Não é de um dia para o outro que o teu filho vai se tornar uma flecha na tua mão. Não é. Mas ele vai se tornar uma flecha na tua mão se você fizer aquilo que você precisa fazer na vida dele. Agora, se você largar o teu filho com o celular na mão, que é o que a geração de hoje faz. Sabe por quê, amados? Dá licença, eu vou ser um pouco abusiva agora, você me aguenta, tá? Quando as minhas filhas eram pequenas, principalmente a Cristiane, a gente ia comer numa pizzaria, num restaurante, não sei o quê, punha o cadeirote do lado e ela tinha que ficar ali, sentadinha, quietinha, não tinha celular, iPad, tablet, não tinha coisa nenhuma. Ela tinha que ficar lá, ali, no meio da gente. Agora, os restaurantes, para facilitar a vida de todo mundo, põe parquinho, põe brinquedinho. Aí o pai, para ficar sossegado, dá o celular na mão da criança. Vai, cultiva. Vai cultivando. Não quero saber o que você vai colher amanhã. A gente guarda aquilo que é importante. Seus filhos são importantes? Amigos. Lá em Provérbios diz assim: em todo tempo amo o amigo, na angústia se faz o irmão. Se você não cultivar e não guardar as suas amizades, elas se desfarão. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu tive 2 amigas excelentes, maravilhosas. Uma se chamava Sati, ela era japonesa. Ela era japonesa verdadeira, ela tinha nascido no Japão. O pai dela era um dos diretores da Toyota, aqui no Brasil. O nome dela era Sati, ela era cristã. Foi uma amiga maravilhosa. Eu cheguei a ser madrinha do casamento dela. Olha que honra! Foi a primeira vez que eu vi o que era comida japonesa na minha vida. Chique, muito chique. E tive uma outra amiga chamada Cleo. A Cleo foi fruto meu e da Sati. Eu e a Sati evangelizamos a Cleo e ganhamos ela para Jesus. Da Cleo eu tenho notícias. Ela está numa igreja em São Paulo servindo a Deus. Da Sati eu nunca mais tive notícias. Mas eu não cultivei e não guardei as minhas amizades. Eu me lembro das minhas amigas, mas eu não fiz nada para cultivar e guardar. Eu saí da faculdade faz uns 30 anos. Eu não sei mais da Sati e da Cleo. Fomos muito amigas, mas eu não as cultivei, eu não guardei. Acabou.
Amizades precisam ser cultivadas e guardadas. Trabalho. Para você que tem o seu negócio é importante para você? Você está se empenhando por ele, em nome de Jesus. Para você que não tem seu negócio, mas trabalha no negócio de alguém, seu trabalho é importante para você? Deve ser, porque você ganha sustento de lá. Cultive e guarde o teu trabalho. É tão fácil, amados, nós olharmos as lutas, as dificuldades, os problemas, principalmente quem está à frente dos negócios, logo vê quão difícil é. Quantas dificuldades a gente tem aqui na escola? É penoso, dá trabalho. Às vezes a gente derrama bastante lágrimas por aquilo. Mas a gente quer ver indo bem, a gente quer ver os frutos. E para vermos os frutos, nós precisamos cultivar e guardar. Aliás, por falar em escola, momento plim-plim, tá bom? Propaganda. Se você quiser que o teu filho estude numa ótima escola, traga-o para Ictus. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Nós sabemos o ensino que estamos dando para as nossas crianças. E nós estamos extremamente empenhados em dar o melhor ensino para o teu filho. Venha conversar com a gente, pode entrar já para agosto. Em nome de Jesus, vai ser bênção na vida do teu filho. Cultive e guarde o teu trabalho. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar como se estivéssemos fazendo para o Senhor e não para os homens. É fácil reclamar do serviço. É fácil dizer que não está bom. É fácil dizer que ganha pouco. Mas o quanto você tem se empenhado por aquilo que é teu? Os teus bens. Cultive e guarde os teus bens. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito zelosa e ela ensinou para mim a ser muito cuidadosa com a minha casa, com as minhas roupas, com tudo que eu tenho. Eu gosto de cuidar. Eu gosto de ver tudo bem arrumadinho. Eu gosto de ver a casa bem cheirosinha. Eu tenho prazer nisso. Dá trabalho. É cansativo, mas é um prazer. A nossa era hoje é a era do descartável. Estragou? Joga fora e compra outro. Furou a calça? Joga fora e compra outra. Tem coisas que se estragam e precisam mesmo ser trocadas. Nada é durável eternamente, lógico. Mas tem gente que não tem mordomia. Sabe o que é mordomia? Mordomia é cuidado com as coisas. Tem gente que não se importa. Tem gente que não dá valor. Ah, estragou? Joga fora. Amanhã eu compro outro. E às vezes, amados, você está gastando dinheiro com coisa que você não precisava gastar, caso você fosse um pouco mais cuidadoso. E poderia usar esse dinheiro que você está gastando com essas coisas que você não cuidou, com outras coisas mais legais. Isso se chama mordomia. E o ministério? Pastora, que lista longa. Bom, o Espírito Santo que deu, então vai recebendo aí. E o ministério, quem te deu? Foi Deus? Você está cultivando o teu ministério? Você está guardando o teu ministério? Você está fazendo que o teu ministério frutifique? Quando a gente chega aqui e fala assim, gente, vamos matricular no ITR. Você fala, quero crescer no conhecimento da palavra, porque eu quero servir mais ao Senhor, porque eu quero dar mais frutos. Eu vejo essa animação quando eu dou o recado aqui, viu, presbítero Mário? Eu vejo a igreja ficar, vamos estudar a palavra, Só que não, né? Doutor Grade vai vir. Cíntia, eu não sei como a gente vai fazer, mas nós temos que trazer todas as nossas professoras para assistir o Dr. Grade. Não sei o que a gente vai fazer, mas precisamos dar um jeito. Você já está preparado para vir? Vai ser quinta, sexta, sábado, domingo, nos 2 cultos. Não tem inscrição para quem reclama que eu não tenho dinheiro para pagar. Não tem inscrição, é de grátis, free. Precisamos cultivar e guardar. Precisamos cultivar e guardar o nosso corpo, a nossa saúde. Nós somos santuário de Deus. É a mordomia do nosso corpo.
Não adianta queixar depois que está doendo aqui e lá. Amados, depois que eu fiz 53 anos, eu descobri cada dor no meu corpo que eu não sentia nos 52. Eu falei, gente, esse ano agora, essa virada de roleta aqui deu alguma coisa errada. Não sei o que aconteceu. Estou correndo atrás aqui do Senhor para descobrir. Precisamos cultivar e guardar o nosso corpo se quisermos ter uma boa saúde. Vai cuidando do teu corpo de qualquer jeito, quando você chegar na minha idade, quero ver como você está. Precisamos cultivar e guardar o nosso coração. Versículo que a presbítera Raquel disse aqui na segunda-feira e a pastora Simone disse hoje de manhã. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não deixa a mágoa entrar no teu coração. Não deixa a dor entrar no teu coração. Vai tratando tudo isso com Deus. Vai colocando nos pés do Senhor. Vai deixando Ele te ministrar. Porque se você vai deixando essas coisas entrarem no teu coração, isso vai formando uma montanha que depois você não consegue mais lidar com isso. Aí é só tristeza, desânimo. Você olha para o seu lado e não enxerga nada na sua vida. Você fala, meu Deus, para onde eu vou agora? Cultive e guarde o seu coração. O Senhor tem me ensinado, amados. E eu quero abrir com vocês. Isso é meu, pessoal. O Senhor tem me ensinado que tem coisas que eu não vou conseguir tratar sozinha. Eu preciso jejuar para que Ele trate para mim. O Senhor tem me ensinado a ter tempos de jejum. Isso tem sido uma bênção, porque eu vejo que o meu coração está sendo cultivado e guardado. Porque eu estou permitindo que Deus venha e me mostre o que é necessário. Onde estão as ervas daninhas? Onde estão os matos? O que está faltando nesse solo que está tão seco, que está tão pobre? E Ele tem acrescentado. E isso fala do teu relacionamento com Deus. Quando eu casei, tinha um pastor, muito amigo nosso, que foi no meu casamento. E ele me deu um reloginho. E tinha um adesivinho escrito assim, guarda tempo para Deus. Você tem cultivado os teus momentos com Deus? Você tem guardado os teus momentos com Deus? Aquela hora que você entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com Deus, só você e Ele, e vai ler a palavra, e vai ouvir o que Deus quer te falar? Sabe, a gente guarda aquilo que é importante, aquilo que tem valor. O mundo hoje nos faz correr para todo lado e não enxergar o que é importante e não ter tempo para cultivar e guardar o que realmente importa. Compete a nós olhar para as situações que estão ao nosso redor e dizer, Deus, eu preciso cultivar isso aqui na minha vida porque não está bom. Diga para o seu irmão, eu preciso cultivar e guardar o que Deus me deu. A terceira razão, amados, é porque a colheita é certa. Você conhece aquele versículo de Gálatas 6? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você sabe como continua a história lá de Adão, não sabe? Adão não ficou no Éden. Adão não ficou no Éden. Ele pecou. E quando ele pecou, ele foi expulso do Éden. Eu quero que você abra comigo em Gênesis 3. Gênesis capítulo 3 nos mostra Adão pecando.
Do versículo 8 em diante, Deus vai ao encontro de Adão para conversar com ele. E do versículo 13 em diante, Deus começa a dar as sentenças. Na verdade, do 14 em diante, Deus começa a dar as sentenças. No versículo 17, diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que Adão pecou, Deus disse para ele que ele não precisava cultivar mais? Algum momento Deus chega para Adão e fala assim: Adão, agora que você pecou, aquilo lá, aquele negócio que eu te falei lá de cultivar e guardar, acabou, tá? Agora você pecou, acabou. Deus falou isso alguma hora para Adão? Pelo contrário. Pelo contrário, você leu comigo aí. Você vai lavrar o solo. Você vai continuar cultivando. Só que agora você vai ver que não vai ser tão fácil como antes. Mas a missão de cultivar continua. Se você quiser comer, vai ter que pegar a enxada, vai ter que ver o que o solo precisa, vai ter que cultivar. Só que você vai perceber que no meio das plantas boas vai crescer também os matos, os abrolhos, os cardos. Eles vão crescer lá. Você vai suar, mas você vai continuar cultivando. Agora olha o verso 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. A fim de fazer o quê? A fim de lavrar a terra de que fora formado. Você leu aí comigo? A ordem de Deus de cultivar não acabou. Diga comigo, não acabou. Fora do Éden, ele ia ter que continuar cultivando. Só que agora não era mais no paraíso. Só que agora não era mais no deleite. Só que agora não era mais naquele lugar maravilhoso. E sabe, amados, Adão demorou para aprender essa lição. Porque quando você chega no capítulo 4 de Gênesis, você vê Adão perdendo 2 filhos. Porque um matou o outro. E o que matou foi embora. E Adão perde a sua casa maravilhosa, o seu lugar de deleite, e perde também 2 dos seus filhos. Ah, se Adão tivesse ouvido Deus, né? Todos nós poderíamos estar no jardim do Éden. Mas isso nos faz pensar, amados, o quão importante é cultivarmos e guardarmos aquilo que Deus nos tem dado. E isso nos faz pensar também que se nós não fizermos direito o que precisamos fazer, nós podemos perder. É igual aquela minha plantinha da minha calçada. Ela está pedindo por favor para não morrer. Agora, se ela morrer, adianta eu ficar reclamando da planta? Quem errou? Foi a planta ou fui eu? Fui eu. Não adianta eu reclamar da planta. Se eu não cuidar bem do meu casamento, adianta depois eu ir reclamar que ele acabou? Se eu não cuidar bem dos meus filhos, adianta depois eu ir reclamar que os meus filhos não estão nos caminhos do Senhor? Se eu não cuidar bem do meu trabalho,
Adianta eu ir reclamar que eu estou sem trabalho? Se eu não cuidar bem dos meus bens, adianta eu ir reclamar de que eu não tenho nada? Porque um dia Deus chegou para Adão e disse: olha, eu estou te pondo aqui nesse paraíso, mas cultive e guarde ele. E porque ele não fez o que ele precisava ter feito, como Deus disse, ele perdeu. Deus quer que nós sejamos bons mordomos de tudo aquilo que ele nos confiou. Por isso, hoje, aprenda a cultivar e guardar os presentes de Deus na tua vida. Sabe, a palavra de Deus diz, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, que Jesus Cristo deu a vida dele por nós para nos reconciliar com o Pai, porque existe uma eternidade que nos espera. E a palavra de Deus nos ensina em vários textos de que nós vamos viver na eternidade o resultado daquilo que estamos vivendo nesta vida terrena. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo na minha vida hoje vai trazer os seus frutos lá para a eternidade. E a palavra de Deus diz mais. Diz que nós vamos reinar com Cristo e vamos governar essa terra juntamente com Ele. Você acha que o Senhor quer pessoas que o ajudem nesse governo, que não sabem cultivar e guardar? Você acha que Deus vai escolher para assumir os altos escalões do reino dele, pessoas que só querem ficar de papo pro ar, vendo a vida passar e não estão preocupadas se estão cultivando e guardando as suas próprias coisas, aquilo que lhes é importante? Ou será que o Senhor vai olhar para aqueles que entenderam os presentes de Deus na sua vida e se empenharam por eles? E vai dizer: filho, ó, você cuidou bem de tudo que eu te dei. Tudo que eu pus na tua mão, você tinha zelo, cuidado, você cultivava para que crescesse, para que desenvolvesse, você se empenhava, você dava valor, você guardava, você cuidava. Eu vi como você se esforçou. Vem cá, eu tenho um lugar para você no meu reino, porque eu quero que você continue cuidando das minhas coisas. Quando nós chegarmos lá no céu, amados, nós não vamos ficar lá sentados de papo pro ar. Vai ter trabalho. A pergunta é se nós estamos aprendendo aqui na terra a cultivar e a guardar aquilo que Deus nos tem dado. Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Adão pecou, perdeu o Éden. Toda a raça humana foi arrastada para o pecado. Jesus Cristo veio e deu a sua vida por nós, para nos reconciliar com Ele. Porque Ele tem uma história de bênção para escrever na nossa vida. Porque Ele quer nos cultivar, para que nós possamos dar frutos para Ele. Ele é o agricultor. Nós somos a vinha. E Ele está investindo em nós. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus tem uma história na tua vida. Ele está cultivando e guardando você. O que você tem feito com o que Ele tem te dado? Nós vamos orar, mas antes que você feche os seus olhos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Há alguém aqui que nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, nunca pediu para Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida, e que nessa noite gostaria de fazer isso? Gostaria de dizer para Ele: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero Te receber como meu Salvador. Que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor escreva uma nova história na minha vida. Há alguém aqui que gostaria de pedir para Jesus entrar no seu coração? Ah, glória a Deus, que bênção. Você pode vir aqui na frente? Graças a Deus. Glória a Deus.
Como que é o seu nome? Sabrina? Seja muito bem-vinda, Sabrina. Jesus te ama muito. Ele deu a vida dele por você. E ele quer fazer uma obra tremenda na sua vida. Amém? Amém. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? Nós vamos orar? Amém. Sabrina, eu quero orar com você. Eu vou falando, você repete, tá? Diga para o Senhor Jesus assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero entregar a Ti a minha vida. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor deu a sua vida por mim. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados e me faz uma nova criatura. Obrigada, Jesus. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Em teu nome. Amém, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Sabrina, tem uma festa no céu por você. Jesus te ama. Amém? A Raquel depois vai te dar um livro e uma Bíblia para que você possa ler. Tá bom? Deus te abençoe muito, viu? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Quero que você ore ao Senhor agora e nós vamos participar desta mesa maravilhosa. Feche seus olhos.